Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, irmãos, só em Jesus nós venceremos a adversidade. Então, o primeiro trecho da palavra está em Mateus 10, que diz assim a poderosa palavra. Mateus 10, 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amado Deus, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Isso foi uma ordem do Senhor. E um dos textos bíblicos que eu gosto muito dessa passagem, que está em Mateus 15, do 21 ao 28, que fala assim na poderosa palavra. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que vivera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha filha que está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, que vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos aqui dar uma olhadinha nesse trecho que está em Mateus 15. É bem verdade que nós salientamos o Mateus 10, 6, que o Senhor disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos que Israel, o primeiro projeto do Senhor foi evangelizar em casa, evangelizar dentro de Israel. Mas o que aconteceu? O povo de Israel, a nação de Israel, não recebeu. Mas a poderosa palavra diz que todos os que receberam foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas aonde eu quero chegar, principalmente nessa tarde, é na insistência daquela mulher. Por quê? Porque ela não foi atendida em primeira mão. Ela veio e ela não fazia parte dos judeus, porque o próprio Senhor falou no princípio: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher era uma cananeia. Muitos dizem que ela era grega. Não sabemos de fato quem ela era ou qual era a sua procedência, mas nós sabemos que ela era uma mulher que ouviu falar do Mestre. Ela ouviu falar de Messias. Muitos de nós hoje ouvimos falar de Jesus. Muitos de nós hoje ouvimos falar desse Deus maravilhoso. Mas quem deu crédito à sua pregação? Ninguém, nenhum de nós liga para o que o Senhor significou. Porque hoje muitas das vezes nós estamos buscando a bênção. Eu quero receber, mas eu não quero compromisso. Eu quero que alguém ore. Tem um amigo meu que diz que tem muito crente bode dentro da igreja. Como assim, irmão? Ele já vem de cabeça pedindo oração. Ele já vem com a cabeça no ponto, baixando a cabeça para alguém pôr a mão sobre a sua cabeça para que ore pela vida dele. Isso é até uma forma pejorativa, sim, mas o Senhor diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou te acrescentar. Nós não queremos pagar preço. Nós não queremos nos humilhar na presença do Eterno. Nós não queremos compromisso com esse Deus. E muitas das vezes nós deixamos de receber a nossa recompensa porque não temos fé. E a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu
posso nem estar esperando, mas eu tenho a convicção que ela vai acontecer na minha vida, na minha casa. Porque a palavra do Eterno diz que lança teu pão sobre as águas, reparte com 7, depois de muitos dias você vai achar. Mas eu tenho que ter essa fé, eu tenho que exercer a minha fé, eu tenho que buscar essa fé. E primeiro quero destacar o comportamento de Jesus. Jesus, ele ficou esperando uma atitude. O texto fala que ele, de uma certa forma, não sabemos se ele realmente ignorou primeiramente aquela mulher, mas ele ficou parado, ele ficou calado, observando a atitude dela. Os seus discípulos, os seus apóstolos, chegaram até ele e disseram: Senhor, despede ela, porque vem clamando atrás de nós. Olha, muitas das vezes o Senhor está esperando o que nós vamos dizer para ele, porque o cego Bartimeu, o filho de Timeu, ele vinha clamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os mesmos que estavam ali, dizendo: olha, o mestre não vai te atender, não vai te atender, te acalma, fica na tua, que ele não vai te atender. Mas o Senhor Jesus, ele esperou ele clamar mais, ele disse: traz ele aqui. E os mesmos que disseram: ele não vai te atender, não incomoda o mestre, foram lá e disseram: agora ele vai te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a maioria das pessoas chegavam na presença de Jesus, ele perguntava: o que é que tu quer que eu te faça? O leproso disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu quero ser limpo. Depois do sermão do monte, aquele leproso se prostrou na presença do Eterno e o adorou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu quero ser limpo. Nós temos que chegar até a presença do Senhor. A mulher que chegou na presença do Senhor do fluxo de sangue, aquela mulher, Jesus estava passando por aquele caminho também. E aquela mulher disse que se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Nós temos que ter essa fé, essa convicção. Nós temos que ter atitude na presença do Senhor. Ah, irmão, como que é isso? Essa mulher, ela não olhou para a sua condição de mulher cananeia. Ela não olhou para a condição que ela não era a pessoa apropriada para estar ali clamando pelo mestre. Ela rompeu os preconceitos daquela época, porque o judeu não iria. O próprio Senhor Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E ela disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor, ele se compadeceu daquela mulher, porque ele viu a fé que aquela mulher tinha. A fé daquela mulher comoveu o mestre. Muitas das vezes nós não comovemos o nosso Deus. Nós não pagamos preço, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não consagramos. Nós queremos receber de Deus a bênção, mas nós não queremos ter um compromisso com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa angústia, essa tribulação, esse momento, essa mulher, ela não ligou para a adversidade. Ela não ligou se alguém ia dizer: tu não pode, tu não deve estar aqui. Ela só rompeu os paradigmas, ela só rompeu o preconceito, ela rompeu todos os impedimentos daquele tempo. E ela foi clamando até o Senhor. Hoje muitos de nós estamos aí enfermos, muitos de nós estamos no leito, mas nós temos os nossos lábios para adorar, porque se o Senhor disse: conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Cristo, porque Jesus, ele nos dá a liberdade de estar com Ele ou de não estar. E quem quer esse Jesus? Quem quer ter compromisso com esse Senhor? Quem quer andar nos seus caminhos? Quem quer buscar a face adorada do Senhor? É uma pergunta, irmão, porque nós temos um tempo de cultuar esse Deus. Tem muita gente que está esperando a volta do Messias. Tem muita gente que está esperando que o Senhor se materialize e venha conversar com Ele. Porque o Senhor disse que nós não temos que olhar para o defeito do pastor, não temos que olhar para o defeito do homem, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé.
Por isso nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que andar em novidade de vida, a cada dia, a cada manhã, clamando e glorificando o Eterno, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá esperança, Senhor, renova meu coração, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Por quê, irmão? Porque nós estamos negligenciando a nossa salvação, nós estamos perdendo tempo. Não faça como Adão e Eva, que ao invés de conversar com Deus, foram conversar com a serpente e tomaram a decisão que tomaram. Nós precisamos nos aconselhar com o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, que estará convosco até a consumação do século. O Senhor diz que Ele intercederá por nós, Ele estará conosco, Ele nos auxiliará, porque Ele nos amou primeiro, e Ele veio nos ajudar. Ele está aqui, porque a palavra de Deus diz que onde estiver um ou dois, eu também estarei no meio deles. E a poderosa palavra diz que aquele que deixa o Espírito Santo entrar, o Senhor Jesus e o Pai virão e farão morada, estarão conosco também na nossa vida. Irmão, por que você está gravando hoje de camiseta? É porque Jesus disse para mim e para você: vinde a mim como você está. Como é que você está aí do outro lado da tela? Você está enfermo? Você está sem dinheiro? Você não tem comida? Mas o mesmo Deus, o mesmo Eterno, Ele fez a multiplicação dos pães. Ele multiplicou os pães e os peixes, e sobraram, de poucos pães e poucos peixes, sobraram 14 cestos. Se você ficar olhando para Jesus, Ele vai fazer um milagre, mas se você clamar, se você buscar a presença dEle para a tua casa, porque Ele disse, se nós olharmos para Josué começou a trilhar no caminho do Senhor, lá naquele tempo, depois que Moisés morreu, e muitos quiseram voltar, muitos quiseram desistir. Eles disseram: se vocês vão tomar outro caminho, eu não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos perseverar, nós vamos continuar. Se nós olharmos para a história, quando Josué mandou aqueles espias olharem a terra, eles olharam para os problemas, eles olharam para as adversidades, e eles disseram: não tem como a gente conquistar essa terra. Por quê? Porque nós não somos capazes, e Deus, Ele nos capacita, Deus, Ele nos põe de pé. A palavra de Deus diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você quer ser curado, se você quer ser salvo, faça uma aliança com Deus, faça uma aliança com o Eterno. E nessa tarde, eu quero que você medite nesse trecho, medite nesse texto que está aqui, de Mateus 15, do 21 ao 28. A mulher cananeia, a mulher que não tinha como tirar a sua filha da mão dos demônios, mas ela foi até o dono da bênção. Ela buscou a presença de Jesus. Ah, mas Jesus não atendeu ela em primeira mão. Pois é, irmão, ele não atendeu. Ele não ouviu ela, mas ele ficou aguardando a fé daquela mulher. Ele ficou olhando para a atitude daquela mulher. Muitos disseram: despede, não atende. Mas Jesus ficou esperando a atitude dela. Ela perseverou, ela foi expulsa praticamente daquele lugar. Por quê? Porque ela não era de Israel, ela era cananeia. E aí a atitude dela foi de comoção. Ela comoveu o mestre com a sua fé. E o Senhor vai: a tua filha está sã, porque a tua fé foi grande, foi maravilhosa. Ah, irmão, eu também não sou da igreja, mas sabemos que aquele homem disse: Senhor, eu tenho um funcionário que eu amo muito, que está doente, mas eu não sou digno que tu entres nos meus aposentos. Eu também sou homem que ordeno e mando ir, eles vão, mas diz uma palavra que o meu servo será curado. O Senhor Jesus, eu nunca vi essa fé em Israel. Vai, que assim será feito. Porque Jesus queria entrar na casa daquele homem, mas aquele homem, ele não tinha compromisso, mas ele tinha fé, ele tinha atitude. Então, tenha atitude na presença do Senhor. Amém? Que esta palavra venha até o coração e ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Paz, Deus te abençoe em nome de Jesus, e faça uma aliança com o Eterno,
O nosso Jesus está de braços abertos para te abençoar. E Ele precisa que você o confesse como o único e verdadeiro Salvador da tua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.